Olá! Hoje estudaremos o capítulo 5 do livro de Levítico. Que pontos podemos destacar na leitura desse capítulo? O primeiro deles é que esse capítulo, na sua primeira parte, descreve 4 tipos de pecado que exigiam um sacrifício especial pela culpa. E aí, a gente vai analisar esses tipos de pecado. O primeiro deles era a ocultação, omissão de informação, perjúrio diante de um tribunal. O segundo deles era a impureza por tocar em um cadáver de animal impuro, ou impureza por tocar em imundícies expelidas por pessoas, seja a menstruação, seja fluxo de sêmen, seja impurezas mesmo de fezes, de urina. E o quarto tipo, juramentos temerários. Juramentos que as pessoas faziam sem pensar e acabavam se esquecendo deles. Poxa, mas isso também era pecado? Você tocar em um cadáver era pecado? Então, esses tipos de pecado não eram necessariamente ofensas graves, por isso que estão listados aqui de uma forma específica. E necessitavam também de ser oferecidos sacrifícios por eles. A pessoa se tornava impura, a pessoa se tornava culpada. E eram necessários para garantir a não contaminação das outras pessoas da comunidade e também para evitar consequências ruins para o caso desses crimes aí de a pessoa ocultar informações, a pessoa jurar falsamente. Numa vivência em comunidade, eram necessários que fosse garantido esses direitos, esses poderes da palavra, a palavra ter valor. O segundo ponto é que, para esses casos específicos, a oferta podia ser substituída se a pessoa não tivesse condições financeiras por arcar com uma cordeira ou uma cabrita, que era a pena padrão para esse tipo de pecado. Se a pessoa fosse de baixa renda, não tivesse condições para isso, ela podia trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhos. E aí um era oferecido como oferta pela culpa e o outro era oferecido em holocausto. E aí a pessoa era perdoada, era purificada. E se a pessoa não tivesse também condições nem para adquirir esses animais, essas aves, a pessoa também podia levar 2 litros de farinha, daquela farinha fina, da flor da farinha, melhor farinha. E aí, quando levasse essa farinha, a pessoa não poderia colocar azeite, nem incenso, mas ela deveria ser ofertada pura, porque era uma oferta pelo pecado. O terceiro ponto de destaque é que os versos de 17 a 19, o final do capítulo 5, ela estabelece uma oferta que parece ser a mesma que nós vimos no capítulo anterior, as ofertas pelo pecado. Só que aqui tem um detalhe diferente. Essas ofertas não eram por pecados específicos, mas sim ofertas pela culpa. A pessoa não tinha como nominar um pecado específico, mas ela se sentia culpada. E ela, mesmo sem saber de que era culpada, ela buscava o santuário e oferecia esse sacrifício a Deus. Um carneiro sem defeito. E aí, a gente pode perceber que, embora possamos não saber, somos pecadores e carecemos da graça de Deus, carecemos do perdão de Deus. Então, esse tipo de oferta meio que era uma obrigação para todos, porque todos nós somos pecadores. Então, quando os filhos de Israel compareciam perante o tabernáculo,
geralmente eles levavam essa oferta pela culpa que eles cometeram, algum pecado que eles cometeram durante o ano, durante os meses antes deles irem ao tabernáculo. E aí o sacerdote fazia expiação e a pessoa iria perdoada. Mesmo que não nos demos conta, nós somos pecadores e precisamos pedir perdão a Deus. Está gostando desse guia de estudos? Compartilhe para que mais pessoas possam estudar a palavra de Deus conosco.